Blessing, antes de mais, boa noite e muito obrigado por aceitares este convite. É um prazer estar aqui, neste momento online, porque as contingências não permitem ser presencial, mas desde já envio-te um forte abraço. Mais uma vez, obrigado por aceitares este desafio. Isto, ok. Já me consegues ouvir? Ok. Depois de alguns problemas técnicos, eu realmente não sou muito forte com estas novas tecnologias, mas boa noite, deixa-me retribuir os cumprimentos. E eu é que agradeço o convite para estar aqui, pá, é um gosto tremendo estar aqui a conversar contigo em nome da Sport Trail, porque é de facto uma empresa e por iniciativa sobretudo do Bruno, que tem feito muito por aquilo que eu acho que é o mais fantástico disto tudo, que é a partilha de conhecimento. Muito bem, então, vamos a isso? Vamos lá. Vamos lá a isso. Olha, a primeira questão já faz parte da praxe e, no fundo, é como é que nasceu esta tua paixão pelo futebol? Bem, isto é uma pergunta difícil porque tem dividido em vários períodos. Primeiro, quando eu era mais novo em Angola e, portanto, e eu cresci numa casa com muitas crianças mais velhas do que eu, e eles já gostavam muito de futebol. Não só os meus familiares diretos, mas também os vizinhos, e, portanto, essa paixão existe em Angola também, tanto quanto existe em Portugal. Mais diversificada, não está tão focada no futebol português, tem um âmbito mais global, mas existe e nós seguíamos as equipas que nos eram permitidas seguir na televisão, devorávamos os campeonatos do mundo, os campeonatos da Europa, tudo o que era a Liga dos Campeões também passava lá, portanto começou aí quando eu ainda era mesmo muito novo. Depois, quando vim para Portugal, refriou um bocadinho essa paixão, porque não tinha o estímulo externo que necessitava para dar continuidade a isso. Até ter chegado ao secundário, e no secundário encontrei aquele que é o meu melhor amigo e que trabalha comigo até hoje, portanto, dos 14 anos para cá, que foi quando o conheci. E ele é um apaixonado pelo futebol, era na altura, e portanto, através disso incentivou-me também a reacender essa chama que tinha ficado algo apagada, e a partir daí foi novamente sempre a crescer, até o estar 24 horas a ver futebol, pá, é basicamente isto que aconteceu durante largos períodos. Passava os dias inteiros sentado a ver futebol e só me levantava mesmo para ir à casa de banho. Portanto... Muito bem, nós já lá vamos a esse teu amigo, que eu sei que é um amigo muito especial e que tem acompanhado ao longo destes anos e que, quanto a mim, estão numa situação quase única, que é a equipa ter dois treinadores principais, mas já lá iremos. Antes disso, em que altura é que surgiu essa tua vontade de ser treinador de futebol? Bem, isso é fácil, José Mourinho. Acho que para a minha geração, para aquela malta que está hoje entre os 30 e os 36, 37, o José Mourinho teve um peso tremendo, porque conseguiu cativar-nos pelo discurso, como alguns conseguem fazer, mas porque o seu discurso se consubstanciava com aquilo que a equipa fazia em campo. Portanto, o que ele dizia acontecia, e isso obviamente tem um efeito muito grande e hipnotizante para quem o vê. E portanto eu fiquei a achar desde José Mourinho, eu fui jogando, nunca num nível muito alto, que ser treinador era algo que queria mesmo muito, porque ele mostrou que, não tendo naquela altura a melhor equipa do mundo, porque não tinha os melhores jogadores do mundo, tinha alguns que ainda não eram reconhecidos como tal, mas não tinha a melhor equipa do mundo.
E, portanto, ele conseguiu mostrar que, sendo pequeno, consegue ombrear com os grandes. E eu fiquei a achar que poderia fazer a mesma coisa. Muito bem. Ainda há pouco em off estávamos a falar de um grande amigo que nós temos em comum, o Manis, e o Manis está em grandes conquistas do Mourinho ao nível da Liga dos Campeões, da Liga Europa, etc. Olha, então, fez parte dessa equipa. Sim, e o Mourinho fez parte também da transformação dele. Sim, claramente. Há um antes e há um depois. E tanto ele está com o Mourinho em 3 clubes diferentes. Por isso diz muito também da importância que o próprio Mourinho teve na carreira do Manis. E já agora ainda vou formular aqui uma pequena questão. Sabes que o próprio Mourinho fez questão de escrever o prefácio do livro que escrevi sobre o Manis. Sim, eu sei. Eu tenho o livro autografado e já o li e sim, sei disso. Blessing, então diz-me uma coisa. No teu entender, quais são as características ou os traços de personalidade que são necessários para um treinador ter sucesso no futebol de hoje? Bem, primeiro acho que há uma distinção clara a fazer, que é entre os treinadores de formação e os treinadores de rendimento, ou se quisermos, do alto rendimento. Isto porque não significa, atenção, que os treinadores de formação não possam chegar ao alto rendimento, não é isso. Só que os objetivos para um treinador de formação e os traços de personalidade para um treinador de formação têm de ser muito diferentes daqueles que são necessários para o alto rendimento. Porquê? Porque desde logo os objetivos são diferentes. Portanto, enquanto que no alto rendimento o objetivo é ganhar jogos, ponto, na formação o objetivo é formar jogadores. Obviamente que se pudermos fazê-lo com vitórias, fantástico. Mas há inúmeros casos de jogadores extraordinários que na formação não ganhavam a ninguém. E hoje são estrelas do futebol mundial. Dou o exemplo, por exemplo, de Bruno Fernandes, que está num nível altíssimo no Manchester de forma fantástica e na formação anda em equipas medianas, que ia ganhando, perdia mais do que ganhava e isso moldou também a sua personalidade para determinadas características que agora até têm sido muito importantes para o levar ao nível que ele tem. Portanto, para treinador de formação, parece-me que há 2 traços que são fundamentais. Não ser protagonista ou não querer ser protagonista, porque o objetivo do treinador de formação, ao contrário do que eu próprio pensava no início, quando comecei a treinar, não é ensinar, é ser um veículo de aprendizagem. São coisas completamente diferentes. Portanto, é não querer ser protagonista. E o segundo é ter muita paciência, porque exige isso mesmo, o contexto, porque os jogadores estão muito longe ainda do conhecimento, do desenvolvimento motor, do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento ao nível de jogo, da maturidade emocional, para que o treino e o jogo seja um exercício de consistência. E, portanto, como eles são muito pouco consistentes e têm muitas flutuações, às vezes parece que já esqueceram tudo aquilo que tinham aprendido e que tinham feito bem no mês anterior, que parecia que estava solidificado. Parece-me que, portanto, paciência e não querer ser protagonista é fundamental para treinadores da formação. Para treinadores no alto rendimento, acho que é preciso ter uma grande sensibilidade para conseguir lidar com aquelas personalidades, porque são todas diferentes, são todos muito egoístas, pensam mais no seu sucesso individual do que no seu sucesso coletivo, e portanto é preciso ter um tato especial para lidar com eles. E se estivermos a falar então de jogadores de nível altíssimo que já ganharam muitos títulos, mais ainda é preciso ter essa capacidade para conseguir torear, por assim dizer, por essas personalidades. Depois, parece-me que é preciso ser surdo, cego, portanto, não ceder isto quer dizer não ceder a influências externas, portanto, ter uma personalidade muito forte e ter uma ideia vincada daquilo que se quer e, sobretudo, saber, e este é o terceiro ponto, escolher os projetos que o possam beneficiar mais a médio e longo prazo, porque aquilo que, e esta é a minha maior crítica, obviamente que é culpa de todo um contexto,
que muitos dos treinadores não escolhem os projetos consoante a percentagem de sucesso que possam ter, ou até não tendo sucesso, que aquele contexto propicie que eles passem mais tempo no cargo e tenham mais tempo para desenvolver as suas ideias. Portanto, escolhem os projetos porque eles têm uma ânsia muito grande de trabalhar, ou porque estão há muito tempo sem trabalhar, ou porque se não trabalharem, depois não se mostram, e portanto lá está a questão do contexto e do mercado ser muito agressivo. Por isso, parece-me que estes são 3 traços fundamentais para uns e outros. Eu não falei do conhecimento do jogo, porque isso parece-me ser lá para Alice. É completamente inerente, exatamente. Olha, e tento dizer que tu já me fintaste em 2 questões. Já das 2 próximas questões, tu já respondeste agora. Por isso vou-te colocar uma questão que tinha um pouco mais à frente para te fazer, que é, tu sentes-te preparado para assumir uma equipa sénior? Sim, eu não vejo como um empecilho treinar neste momento uma equipa sénior. Acho que, e obviamente sabendo que os séniores são completamente diferentes de júniores ou de juvenis, acho que há diferenças e que, obviamente, que vou ter de me adaptar a determinadas coisas que ainda não passei, que sei na teoria, porque também tenho tido a sorte e este caminho que eu tenho feito, e quando digo tenho sorte, tenho mesmo sorte, porque tenho contacto com muita gente que me vai passando experiências e casos práticos fantásticos, que me deixam a pensar, que me convencem mais disto ou daquilo, ou que me levam a tentar discernir, a refletir como é que eu faria naquela situação. E, portanto, eu acho que sim, que estou preparado. Eu e o André, aliás, somos 2, acho que estamos preparados, mas não temos pressa. E eu acho que o facto de não termos pressa também mostra alguma maior maturidade da nossa parte. Eu vou dizer isto porque quando nós começamos a treinar, nós colocamos metas, ou seja, dentro de 2 anos queremos estar aqui, depois queremos estar ali, depois queremos estar ali. E as coisas não são nada assim. Portanto, tanto fomos conseguindo logo nos primeiros anos cumprir, como depois estagnamos, como depois voltamos a dar um salto que já não estávamos à espera que fosse tão rápido. E, portanto, já percebemos que as coisas acontecem quando têm de acontecer. Nós temos é de nos preparar o melhor possível para isso, e preparar-nos o melhor possível para isso é fazer o melhor dentro dos projetos onde estamos, e posso dizer que estamos 300% focados, não temos qualquer intenção de nos vendermos, entre aspas, no sentido de, olha, queremos treinar uma equipa sénior ou queremos ir para outro patamar competitivo. Estamos super satisfeitos no Estoril, é um clube que nos dá todas as condições para nós trabalharmos, tem um espírito que casa perfeitamente com a nossa personalidade também, e isso ajuda obviamente a que nós não tenhamos pressa de sair de lá. Muito bem. Acabaste por falar nesse teu amigo, o André, é alguém que já te acompanha há muito tempo, e realmente nos dias de hoje não é muito normal nós vermos uma equipa com 2 treinadores principais. E de perguntar vantagens e desvantagens que isso acarreta, digamos assim, no dia-a-dia. Bem, tu disseste que ele me acompanha, eu acho que é mais ao contrário, é que o acompanho, porque ele teve algumas propostas para desfazer esta equipa técnica para se profissionalizar há uns anos e não aceitou em nome desta parceria. Portanto, é justo dizer que sou eu que o acompanho mais do que o contrário. Eu de facto tenho esta maior exposição, mas o cérebro é dele. Mas pronto, há desafios nisto. O que eu costumo dizer é que hoje em dia, e tu sabes isto, e de certeza que a malta que nos ouve também ouve muitos treinadores falarem disto, não todos. Temos Jorge Jesus, que tem um modelo de treino diferente, e Sérgio Conceição também tem um modelo de liderança diferente, mas basicamente os outros treinadores que vemos por aí, no alto nível, todos eles dizem que não são treinadores únicos. Todos dentro da equipa técnica são treinadores, todos têm a sua função e, portanto, que todos têm liberdade em muitos momentos para agir sobre aquilo que está a acontecer, independentemente de ser treino ou de ser jogo. E, portanto, eu acho que quando as cabeças pensam
e quando pensam bem, parece-me que isso é uma grande vantagem. E eu tive essa vantagem com ele desde cedo, que é, nós sempre discutimos muito. E quando eu digo discutir, às vezes a malta que entra nova na nossa equipa técnica, estagiários ou algum adjunto que tenha entrado num primeiro ano e que nós não conhecemos tão bem e que eles não nos conheçam tão bem, acham que nós estamos a tirar pedras um ao outro, mas não, o que nós estamos a tentar fazer é desfazer a ideia um do outro ou argumentar e contra-argumentar no sentido de tentar perceber falhas, coisas boas e tirar dali o melhor possível. E já sei que tu vais-me dizer, ou eventualmente a malta vai pensar que é impossível estarmos de acordo em todas as situações, certo? Aliás, eu posso dizer que em mais de metade das situações nós não estamos de acordo. Porém, sabemos que estamos os dois para o bem da equipa e, portanto, umas vezes seguimos a ideia dele e vamos com tudo com isso, outras vezes seguimos a minha ideia e vamos com tudo com isso. Aliás, nós os dois até somos bastante generosos nisto, dizemos, opá, então vamos com a tua, depois logo vemos, correto. E costumamos fazer assim. As coisas têm funcionado porque, novamente, entendemos que fazemos os dois o melhor e também não temos problema nenhum em dizer, epá, olha, aquilo correu mal, vamos para o que tu estavas a pensar. Aliás, somos os primeiros a dizer, olha, afinal o que eu estava a pensar, esquece, bora lá para outra coisa. E, portanto, eu acho que isso torna-nos mais fortes. Os desafios são esses, que demoramos muito mais tempo a decidir tudo porque somos dois a decidir, isto é uma realidade. Dois, temos alguma dificuldade em lidar com os dirigentes, não tanto com os jogadores é pacífico, porque umas vezes estou eu mais ativo no treino e ele mais focado individualmente em alguns jogadores, outras vezes está ele mais ativo no treino e eu mais focado individualmente em alguns jogadores, portanto temos as tarefas bem definidas consoante as dinâmicas que queremos implementar. Mas com os dirigentes é um bocadinho mais difícil, é mais fácil eles falarem comigo porque eu chamo mais a atenção, o facto de ter um bocadinho mais de melanina também ajuda a isso, que chamo mais a atenção. O André é um pouco mais discreto e o André não está na televisão, e portanto, mas eles também percebem isso e têm feito muito para não existir esta decalagem que às vezes vai existindo, que é o primeiro instinto deles é blessing, mas realmente isso não nos melindra, porque o André também percebe que realmente isso não tem grande importância, e portanto vamos andando assim. O importante é estarmos bem com o grupo de trabalho e aí não há nenhum problema. O último desafio, que acho que também é uma desvantagem, estou aqui a falar de desvantagens, parece-me ser o jogo, porque as regras dizem que só pode estar um treinador de pé em cada momento. É verdade que, e quem já jogou contra nós ou já nos viu no banco, sabe que nós os dois passamos a maior parte do tempo sentados, por uma questão ideológica mesmo. E estamos ali a conversar e tranquilos e passamos muito pouco feedback também, novamente por uma questão ideológica, mas às vezes queremos os dois dar feedback, levantamos os dois ao mesmo tempo e lá vem o árbitro, olha, mister, só pode estar um de pé a dar instruções cada vez. Pois é verdade, e lá um senta-se e o outro vai dar, e depois outro levanta-se e o outro vai dar, e portanto esta é, no meu entender, a terceira grande desvantagem. Muito bem, estavas a falar em equipa técnica e a próxima questão tem justamente a ver com isso. Tu consideras que um mental coach ou um treinador adjunto especialista na parte psicológica é um valor acrescentado para uma equipa? Bem, eu acho que todas as disciplinas, sem exceção, são um valor acrescentado para uma equipa, desde que estejam enquadradas com a forma de trabalhar do clube, com a forma de trabalhar dos treinadores e estejam perfeitamente adaptadas para lidar com o grupo, neste caso estou a falar de jogadores, com quem vão lidar. Portanto, parece-me que não só o mental coach, mas
muitas outras áreas que estão aí em desenvolvimento podem dar um acrescento porreiro e obviamente que quanto mais áreas nós conseguirmos dominar, melhor. Agora, é importante que essas áreas não atrapalhem o foco principal, no meu caso, que é desenvolvimento de jogadores. Capacidades dos jogadores. Muito bem. Há pouco estavas a falar que a relação com os jogadores é fácil, e a pergunta que eu tinha para te fazer é: qual é o segredo para existir uma boa relação entre treinador e atletas? Na tua opinião, claro. Eu não tenho uma resposta para Claro. isso. Eu posso dar a minha experiência e dizer que nós conseguimos adaptar normalmente bem às personalidades dos jogadores porque damos muito espaço para que eles sejam aquilo que eles são. Somos muito exigentes com eles, dentro daquilo que nós sabemos que eles podem dar ou que vamos percebendo que eles podem dar, e normalmente quando eles têm um determinado rendimento, depois nós metemos aquilo como bitola ou para eles saltarem por cima desse mesmo rendimento, portanto aí somos exigentes, mas normalmente damos muito espaço para eles terem opinião, para eles nos criticarem, para eles sugerirem coisas para o treino, para a equipa, para eles exteriorizarem quando sentem que as coisas estão mal. Portanto, não é aquela questão que se diz muito da relação de proximidade com os jogadores, mas é nós mostrarmos que somos tão falíveis quanto eles e que, obviamente, eles têm espaço para colocar em causa aquilo que nós lhes estamos a dar. Mas isto, obviamente, não significa que nós tenhamos sempre em grande conta aquilo que eles dizem, porque muitas das vezes eles só querem mesmo desabafar. E, portanto, isso é perfeitamente normal e é a frustração do momento que não os leva a refletir muito bem naquilo que estão a dizer, e também temos de ter em conta que eles não têm a experiência e o conhecimento e a bagagem que nós já levamos, porque são mais novos. Se calhar quando treinarmos jogadores mais velhos já não será bem assim. Mas damos esse espaço. Agora, eles também têm de saber que há regras bem definidas e nós colocamos 3 regras, só 3. Portanto, o nosso regulamento interno resta essas 3 regras, que são para cumprir ao milímetro, não pode haver desvios daquilo. De resto, vamos ajustando e tentando agilizar durante a época. Claro que isso pode trazer problemas, nós não nos conseguimos dar bem com toda a gente, não nos conseguimos adaptar a todos os jogadores, nem todos os jogadores se conseguem adaptar a nós, mas eu acho que isso é perfeitamente normal. Agora posso dizer que na maior parte dos grupos que nós tivemos, e se alguns deles estiverem a ouvir, depois podem dar esse depoimento também, acho que foram raros os casos dos jogadores com quem nós nos demos mal, e aliás, eu gosto disso e costumo dizer que nós somos especialistas em lidar com aqueles jogadores que ninguém quer lidar e que dizem que são muito difíceis. Eu gosto desses desafios. São esses que vos dão mais pica, e também, como vou dizer, máxima liberdade, máxima responsabilidade. É assim, como tens gerido o facto de ter os teus jogadores em casa, tanto a nível físico como mental? Bem, essa é a pergunta dos 10 milhões de euros e do momento. É difícil, eu tenho de ser 200% honesto. Não sinto, na maior parte do grupo, a mesma motivação para treinar do que quando estávamos no campo, ainda que sem competição. Não sinto, e ainda que a fazer treinos condicionados, não sinto de toda a mesma motivação deles. Sinto isso não só na parte do treino, porque a parte do treino, pronto, eles lá vão disfarçando, mas cumprimento de horários, assiduidade, posso-te falar de casos gritantes de jogadores que não faltavam um treino, que estavam lá todos os treinos, ainda o treino não tinham começado, já estavam com uma bola a dar toques na bola, queriam saber tudo sobre a equipa, sobre os treinos, sobre o que íamos fazer em todos os momentos, sobre como é que íamos evoluir, sobre os planos para a equipa, sobre como é que íamos abordar os jogos, tudo que neste momento são aqueles jogadores que até têm cumprido menos. Portanto, isto é um sintoma daquilo que se está a passar e de alguma falta de motivação da maior parte deles para aguentar isto.
Agora, obviamente que eles sabem que nós estamos a tentar fazer o melhor para os ajudar neste período. É muita espuma, é certo, mas é aquilo que é possível para quando e se regressarmos ainda a tempo de entrarmos num novo período competitivo, eles não estarem completamente mortos, por assim dizer, e sedentários, e portanto sabemos que vai ser sempre diferente, mas não entrarem num estado completamente horrível, não é? Que não deixe sequer fazer os mínimos. Okay. Vivemos uma fase realmente complicada. Na tua opinião, qual o impacto futuro que esta pandemia irá ter no futebol? Bem, eu não sei responder a isso por um motivo só. Ainda não percebi o que é que a Federação e juntamente com as associações vai definir para, não só para esta época, se é que ainda vai haver esta época, mas para a próxima época. Ou seja, se vai haver mais um ano para aquela geração ou para estas gerações que não tiveram possibilidade de jogar no seu escalão, ou só tiveram um ano e como eram de primeiro ano se calhar não jogaram, portanto não sei se vai acontecer isso, não sei se vai acontecer para todos ou só para alguns, não sei se não vai acontecer e portanto ainda não consigo perceber exatamente o impacto. O que eu sei é que um ano e meio sem competir, e é isto que muitos deles vão ter se só começarmos a jogar no verão, um ano e meio sem competir vai ter efeitos, sobretudo para aqueles que querem dar o salto para o próximo patamar, que é competir contra séniores, que nunca pararam, que estiveram sempre a jogar, e portanto essa geração que quer dar esse salto competitivo vai ter muito mais dificuldade. Realmente vai ser a que vai ficar mais prejudicada com toda esta situação. Sim, e depois eu não falei do futebol feminino, e aí então o caso parece muito mais grave, porque já há um problema de fundo que é as jogadoras têm muito menos tempo de prática do que os rapazes, começam a jogar mais tarde, são menos jogadoras a jogar. Eu vi um trabalho que a Federação fez, apresentado pelo Hélder Postiga, que por cada 100 rapazes, 22 praticam futebol, por cada 100 raparigas, apenas uma pratica. E, portanto, se pensarmos que elas começam mais tarde e ainda são menos, terá um efeito ainda mais devastador sobre elas, porque, de facto, estão a perder muito daquele período que seria do seu desenvolvimento em termos de treino e em termos de jogo. Etc. Muito bem. Há pouco a falar numa situação, tu concordas com essa permanência de mais um ano dos atletas no escalão em que estão inseridos, por exemplo? Não sei, parece-me que todas as soluções são difíceis, porque ao colocar este cenário estamos a estagnar as gerações anteriores também. Portanto, é preciso colocar as duas perspectivas, não só a perspectiva desta geração, de 2002 concretamente, mas colocar também a perspectiva de todas as gerações abaixo, que poderá não ser tão boa quanto isso. Portanto, eu acho que todas as decisões são difíceis, que nenhuma decisão vai agradar a toda a gente, e mais do que isso, que nenhuma decisão vai salvar todos, só vamos conseguir salvar alguns, mas de facto não te sei dizer se concordaria ou não. Sei que tem benefícios, mas sei que depois poderá prejudicar toda a dinâmica dos escalões que vêm abaixo, e portanto por aí também me parece que não seria um ajuste de todo fácil, ou pelo menos um ajuste para fazer só numa época. Se calhar teria de ser um ajuste mais estendido ao longo do tempo, até chegares àquela geração onde já não terá assim tanto impacto, nomeadamente as gerações de futebol sénior. Muito bem. Tu achas que um clube de futebol deve ter um modelo de jogo que o deve reproduzir desde os escalões de formação até o futebol sénior? Não, eu acho que já pensei assim, mas acho que é prejudicial ao desenvolvimento do jogador. Eu acho que o clube deve ter um modelo de jogador, isso sim. E depois deve ter um modelo de jogo, obviamente, na equipa sénior, na equipa B e na equipa sub-23, esses sim, muito parecidos. Mas modelo de jogador, sem dúvida. Portanto, o que é que pretendemos desenvolver? Ou seja, para a formação ter guidelines para saber para onde deve caminhar, para onde deve direcionar o seu treino, o seu feedback. Portanto, o que é que o clube quer de um defesa direito,
o que é que a equipa sénior precisa dos defesas centrais, que ponta de lança é que nós queremos desenvolver aqui. Portanto, eu acho que isso é importante. Saber exatamente, sim, mais importante do que o modelo de jogo. O modelo de jogo é importante mais acima, mas sub-19 para baixo, o fundamental parece-me é ter um modelo de jogador. E o modelo de jogador depois vai dar, em grosso modo, ideias gerais, também vai redundar num modelo de jogo não tão específico quanto aquilo que será o modelo de jogo da equipa sénior, a sub-23 ou a equipa B, mas, de forma geral, a equipa vai ter de jogar mais vezes de determinada forma do que de outras, vai ter de dar determinados graus de liberdade aos jogadores, mais ou menos, dependendo do que o clube quer, dos jogadores de determinadas posições, vai ter de criar determinados tipos de dinâmica que potenciem determinado tipo de aprendizagem nos jogadores e, portanto, acho que equipa A, equipa sub-23, equipa B, sim, sub-19 para baixo, modelo de jogador. Muito bem. E o que devemos questionar quando estamos a criar o nosso modelo de jogo? Bem, difícil, e isto é difícil porquê? Porque eu lembro-me que, e eu estou aqui a dizer que não é importante ter um modelo de jogo, mas eu quando estive na formação, a primeira coisa que nós pensamos foi criar um modelo de jogo para sub-17. E, do meu ponto de vista, obviamente que nós não tínhamos supervisão, isso foi bom para nós porque permitiu-nos experimentar aquilo que nós queríamos experimentar, mas para os jogadores não foi assim tão rico. Ou foi, dependendo da perspectiva que queremos colocar nisto, porque o clube não tinha um modelo de jogador, não tinha um modelo de jogo na equipa sénior, e, portanto, basicamente, as peças iam caindo lá, dependendo da qualidade que depois os treinadores que estivessem nos séniores vislumbrassem neles. Por isso, para um contexto onde não exista esse tipo de exigência, modelo de jogador, modelo de jogo da equipa sénior, parece-me criar um modelo de jogo é importante. E como é que nós o fizemos? De forma bastante rudimentar, inicialmente, começar a imaginar como é que nós queríamos que a nossa equipa atacasse, como é que nós queríamos que a nossa equipa defendesse. Daí começamos a evoluir para o pormenor, isto é, como é que nós queremos atacar quando estamos no corredor lateral e temos lateral, extremo, avançado e médio envolvidos, ou quando temos defesa central, o avançado está completamente longe, lateral, o interior que passou e médio defensivo. Portanto, são coisas diferentes. Como é que nós queremos defender quando temos 11 jogadores atrás da linha da bola, 10 jogadores atrás da linha da bola, 9 jogadores, 8, 7, 6. Como é que nós queremos defender no corredor lateral, quando a bola está no corredor lateral, quando está no corredor central? Queremos que a equipa tenha comportamentos diferentes no meio campo ofensivo do meio campo defensivo. Queremos que a equipa no meio campo defensivo tenha comportamentos diferentes quando está mais perto do último terço ou quando está à entrada do meio campo defensivo. Como é que queremos transitar ofensivamente e aí depois, lá está, vai aparecendo pormenor, porque como é que queremos transitar ofensivamente? Em passe, para organizar, para sair em contra-ataque, como é que nós imaginamos isto? Quais são as coisas boas disto? Quais são as coisas más disto? E mais do que isso, o que é que nós gostamos de ver? O que é que nos dá gozo? O que é que nos dá prazer? Porque muito disto de criar um modelo de jogo é criar algo que nós vamos gostar de ver depois quando estiver em campo. Muito bem. E achas que o modelo deve ser flexível às condicionantes e ao contexto que encontras em cada clube? Bem, acho que sim, que o modelo deve ser flexível, sobretudo à qualidade dos jogadores. E esse eu acho que é o ponto-chave. Obviamente que temos clubes, e posso dar o exemplo de Portugal, com uma personalidade bastante vincada, que precisam que os jogadores tenham determinados argumentos, desde a formação até à equipa principal, que precisam que a equipa, em determinados momentos de jogo, seja mais agressiva, que precisam que procure constantemente pela baliza e que façam um jogo mais direto. Temos algumas equipas assim em Portugal. Há outras que basicamente não podemos implementar, entre aspas, quase tudo que será aceito.
Depois, obviamente, a qualidade dos jogadores, como eu já falei, mas isso parece-me também relativamente óbvio. Também ter em conta, e eu acho que isso é importante, que tipo de oposição vamos enfrentar. Eu vou dar um exemplo. Se eu for treinador de um Benfica, de um Porto ou de um Sporting, a minha equipa tem de estar dotada de argumentos em organização ofensiva e transição defensiva, porque é muito mais forte individualmente e a oposição que vai enfrentar, portanto, vai propiciar a que sejam esses os momentos que apareçam mais vezes em jogo. Ser um treinador do Estoril, um treinador de um Braga ou um treinador de um Vitória já não é bem assim, porque não são as equipas mais fortes e apesar de poderem, obviamente, optar por ter essa ideia de jogo, tendo em conta a oposição que encontram, tem de estar munida ou estar dentro de um enquadramento onde tem de ser mais forte em mais momentos de jogo. Durante a fase de pré-época, qual dos momentos de jogo é mais importante, no teu entender, operacionalizar nessa fase? Ou qual o primeiro, assim, na pré-época? Nós sempre tivemos muitas dúvidas sobre isso, mas houve um ano em que, porque lá está, nós tivemos essa sorte de conseguir experimentar muito e errar e perceber o erro. Nós tivemos uma pré-época em que acho que fomos goleados os jogos quase todos, foi brutal, porque começamos pela parte ofensiva, porque para nós a parte ofensiva é a mais importante. Mas percebemos que se a equipa não tiver uma base defensiva, ou seja, cada vez que o adversário tem bola, basta chutar para a frente, que cria perigo ou que nos marca golo, que os jogadores depois não têm discernimento, sobretudo confiança, para jogar bem do ponto de vista ofensivo. E nós precisamos que eles estejam confiantes para jogar com bola, por isso começamos sempre a pré-época por situações defensivas básicas, dar uma organização geral. Quando a equipa já está minimamente competente nisso, começamos a avançar para a parte ofensiva e depois vou-te dizer que, apesar de começarmos pela parte defensiva, 80% do nosso treino é ofensivo. Muito bem. Porquê é que tu achas que atualmente o 3-4-3 é o sistema da moda, como se costuma dizer? Não, essa é outra coisa que eu não te sei explicar. Eu lembro-me que em Portugal jogava-se, houve períodos em que se jogou muito em 4-4-2 ou 4-2-4, depois passou-se muito para o 4-3-3 e toda a gente jogava em 4-3-3, depois passou-se a jogar em 4-4-2 mais clássico e toda a gente jogava em 4-4-2 mais clássico, e agora joga-se muito com três centrais, parece-me que tem a ver com o sucesso que as equipas vão tendo a jogar dessa forma. E, portanto, nós por cá vamos seguindo muitas tendências, não é uma crítica de todo, mas parece-me que não é mais do que isso, que é um sistema que neste momento está a ter sucesso com muitos treinadores, o que leva a que outros treinadores reflitam mais sobre esse sistema, vantagens e desvantagens, e percebam que é um sistema que lhes vai trazer, tendo em conta as ideias que eles têm, algumas mais vantagens do que desvantagens. Muito bem. Na tua opinião, Blessing, ainda há racismo no futebol? Há, não só no futebol. O futebol é um retrato, um reflexo, se nós quisermos, da sociedade, e parece-me que há, e está bem vincado. Tivemos exemplos recentes na Primeira Liga, aliás, todos os anos temos, mas há muito mais exemplos que não têm a notoriedade que a Primeira Liga permite. E, portanto, parece-me que sim, mas se me perguntares, claro que há muito menos do que há 10 anos, e que há 20 anos, e que há 30 anos, e que há 50 anos. Portanto, a tendência parece-me ser para diminuir esse tipo de situação. Então, qual a história mais caricata que tu viveste até agora ao longo da tua carreira? Enquanto treinador, claro. Não sei, pá, eu vou... Há tantas histórias, mas eu vou-te contar uma que eu acho que é bastante engraçada. Estava no Alverca, no Sub-17, e estávamos na fase final do campeonato, estávamos à frente, desde o início da segunda volta, que faltavam 5 jogos,
para a final, e nós jogávamos em tiros. Perdíamos ao intervalo, tínhamos empatado, um golaço de livre direto, pá, e depois perto dos últimos minutos, eu creio que foi de bola parada, não tenho a certeza, e nós nunca fazemos gol de bola parada, o que é engraçado, que fazemos o 2-1, e aquilo foi uma festa, e nós entramos a correr disparados para dentro do campo, e os jogadores vêm na direção do banco, o banco sai na direção deles, e eu dou uma cabeçada num jogador, e ele teve 3 jogos sem jogar. E tinha sido, desde a segunda volta, o jogador que mais tinha participado em golos e em assistências. Só para dizer que nós perdemos o primeiro lugar depois. Essa cabeçada se cara. Brutalíssimo. Ele até me disse ao mister, nunca mais esteja ao pé de si. Você, quando vier, nunca mais venha para o pé de mim. E foi caricato, mas deu para eu aprender, e agora já não corro em direção aos jogadores que estão em campo, corro só para os treinadores que estão no banco, que é melhor. É melhor, é mais seguro, digamos assim. Mas foi mesmo engraçado. Ele abriu mesmo a cabeça, foi uma coisa. Ok. Bem, assim, que conselhos gostavas de deixar aos muitos treinadores que estão aqui a assistir a esta nossa conversa? Bem, 3. E 2 deles não são meus. Eu vou começar pelos que não são meus, porque acho que são mesmo os mais importantes. Um deles foi o que o Nuno Campos deu. Vejam futebol. Quando eu digo vejam futebol, vejam futebol, façam cortes das situações que vocês acham importantes, façam cortes das situações que vocês acham duvidosas, discutam isso no vosso meio futebolístico. Se não tiverem ninguém com quem discutir, porque eu acho que discutir dá uma força muito grande às reflexões que nós fazemos. Se não tiverem com quem discutir, tentem pensar, comparando com outras situações análogas que vocês vão cortar de outras equipas, ver vantagens, desvantagens, e formem a vossa opinião. E estes são os 2 conselhos que o Nuno Campos deu, adjunto do Paulo Fonseca, e acho que, na minha opinião, são os 2 melhores conselhos que se podem dar no futebol. Depois, acho que, e isto é uma opinião minha, porque já disse, deve haver uma distinção entre treinador de formação e treinador de séniores ou treinador de rendimento. Percebam bem, ou tentem perceber bem, qual é o vosso enquadramento, para não fazerem aquilo que eu já fiz durante alguns anos, que é coartar o talento dos jogadores em função daquilo que eu queria ver em campo. Bem, assim, tu costumas dar formações, costumas também ser formando, ou seja, tens essa dupla face, ser formador e formando. Na tua opinião, qual a importância dos treinadores se manterem ativos neste nível de, no fundo, na aquisição de conhecimentos, refletir? Qual é a importância? Eu acho que é fundamental, porque, como eu já disse, eu sinto-me hoje muito mais preparado, porque estive a discutir durante anos com uma pessoa que desfazia os meus argumentos todos, e que eu tinha que provar-lhe que o meu argumento era válido e que aquilo estava correto. E, portanto, isto serve para os treinadores quando partilham as suas experiências e o seu conhecimento, e serve para os treinadores quando ouvem feedback, questões e contras daquilo que são também as suas ideias. Eu acho que é fundamental essa partilha. Eu não conheço um treinador no mundo, nenhum, que não tenha aprendido muito mais a partir disso do que só fechado numa bolha e enclausurado, só vivendo das suas próprias experiências e refletindo sozinho sobre elas. Não conheço nenhum, sobretudo não conheço nenhum que tenha tido sucesso, que seja assim. Todos os treinadores de grande sucesso portugueses lá fora discutem muito com colegas, partilham conhecimento, estão em formações, colocam questões, questionam constantemente aquilo que pensam, questionam também aquilo que os outros pensam, e, portanto, eu acho que isso é fundamental e faz parte da tal reflexão que o Nuno Campos aconselhou os treinadores a fazerem.
Olha, estamos aqui a chegar ao fim. Deixo-te uma última questão. Quais são os teus objetivos para o futuro? Bem, eu vou voltar àquela questão de não tenho pressa, ou seja, neste momento eu estou satisfeito com o estado em que a minha vida está. Isto não significa que não tenha a ambição de chegar mais longe, mas se as coisas continuarem na próxima época como estavam nesta, não vejo qualquer problema. Obviamente que se mudarem também não vejo qualquer problema. Agora não estou sequer a fazer qualquer força para isso. O meu grande objetivo, e esse parece-me ser o grande objetivo da maior parte dos treinadores, é ser treinador profissional de futebol. Seja em sub-19, seja em sub-23, seja no Campeonato de Portugal, seja na nova Liga 3 que vai ser criada na segunda Liga ou na Primeira Liga. Acho que esse me parece que é o grande objetivo. Depois de chegar a esse objetivo, há sonhos, obviamente. Eu também sonho com conquistar aquilo que o Mourinho conquistou, com aquilo que o Guardiola conquistou. Toda a gente parece-me que sonha com isso, mas não é nem de perto nem de longe, nesta fase, uma obsessão ou algo do género. Quero, obviamente, viver isso se for possível. Se não for possível, não vou ser infeliz com o estado como as coisas estão agora. Muito bem. Blessing, simplesmente obrigado. Foi um prazer estarmos aqui ao longo destes quase 50 minutos aqui a falar. Chegámos então ao fim desta nossa conversa. Obrigado mais uma vez. Obrigado também a todos que estiveram aqui a assistir. Obrigado também, um obrigado muito especial ao Bruno, que está aqui no back-office aqui desta plataforma, a garantir que tudo funciona impecavelmente bem. E resta-me despedir de todos que estiveram aqui. Estejam atentos às redes sociais da Sport Trail, porque brevemente vamos lançar o próximo episódio desta Sport Trail Sessions. Também é onde a Sport Trail coloca também todas as formações na área, principalmente do futebol. Por isso, estejam atentos. Desejo uma boa noite a todos e até breve.